O que mais que tem aí? Aí aqui eu tenho uma adaga, né? Tá vendo? Essa adaga aqui é uma adaga também que foi feita por um cuteleiro. E falando em cuteleiros, eu fico feliz em ver que tem uma galera, Petri, tentando aprender a fazer peças históricas. Essa aí é uma réplica perfeita. Foi o Fio que fez essa peça aí, um cuteleiro também fantástico, do século XIV. Você tem exatamente o mesmo peso na sua mão, né? Você tem uma peça autêntica, encaixada nos seus mínimos detalhes, com uma bainha também bem histórica. Quer dizer, a gente tem esse tipo de adaga, a adaga de Quilon, que tinha essa guarda encurvada, isso, que era uma adaga bem típica lá do século XIV. Então, a gente vê que está tendo um interesse muito grande da galera usando e tentando fazer, os cuteleiros tentando fazer peças mais históricas, sabe? Tentando voltar lá no século XIV, século XV, né? Quem era o responsável na época de aprimorar as tecnologias e de adaptar elas a galera viu, ó, cortei mesmo aqui, tá vendo? Você foi da espada, né? Fui pegar na lâmina da espada, por isso que não é brincadeira. Esse negócio da galera ficar querendo comprar espada pra ficar quebrando coisa em casa, cortando garrafa. Cortando fruta? É. Cortando fruta, cara. Só vai provar que é boa pra cortar fruta, né? Mais nada. Essencialmente isso. Então, cuidado. Porque são réplicas mesmo, né? Que eles tentam fazer, levando em consideração o máximo possível o contexto histórico. Então, você perguntou sobre... Quem era o responsável no exército ou no povo lá de entender, estudar o que precisava melhorar e para evoluir a espada deles, as ferramentas e tal. Existiam, né, vamos dizer assim, profissões que se interpolavam ali nesse aspecto. Tinha os ferreiros, né, que forjavam esse tipo de metal. Tinham os armeiros, que faziam essencialmente essas espadas e adagas, né, que eram exclusivos, né, exclusivos de armas mesmo, bélicas, de lâminas, né? E assim, tinham os armadureiros também, as pessoas que se concentravam na produção das armaduras. Então assim, tinham, vamos dizer, produtores, né, e construtores para cada tipo de equipamento específico, né? Eu penso assim, tinha que ter um cara estudando a guerra, estudando os golpes, os movimentos, para entender o que ele tinha que fazer, né? Mas será que era um próprio soldado que estava ali, que registrava mentalmente, depois passava? Ou tinha um cara observando a guerra de longe para ver o que tinha que melhorar? Na verdade, era um intercâmbio de informações, né? Por exemplo, os armeiros, os que faziam espadas de maneira geral, eles faziam os seus equipamentos baseados no contexto da guerra da época. Então, assim, tinham pessoas que tinham, por exemplo, instrutores de esgrima da época. Tinham escolas de esgrima da época que levavam em consideração, por exemplo, como que você atacava um oponente que tivesse com a armadura completa de placa. Que tipo de espada você poderia usar? Que tipo de pomo? Sabe? Então, um campo de batalha, ele era literalmente um campo, assim, de estudos. Laboratório, né? Era um laboratório, isso aí. A gente tem, por exemplo, mestres da esgrima, tipo Fiore, a gente tem Talhofer, a gente tem o manual Walpurgis, que era da Alemanha também. Então, a gente tem... a gente tem, assim, muitos sistemas criados para que eles pudessem lidar com as novas tecnologias que surgiam. Então, por exemplo, as espadas, elas passaram a ser mais finas, as pontas mais finas. Tá vendo? Então, para que isso? Justamente para atravessar. Ó, quase que eu cortei o microfone aqui, ó. Será que tá afiada? Microfone. Espada corta hold. Corta o microfone, cara? O que você acha a gente fazer um teste aqui ao vivo? Eu tô testando o cabo é mais barato. Eu acho que nunca testaram cortar o microfone, cara. Eu acho que a gente vai estourar aí as views, cara. Vamos fazer no YouTube espada longa versus katana cortando o microfone. Cortando um dedo. Pô, cara, e esse vídeo... Faz um canal de cortes. Tudo a ver com cortes, pô, cara. Putz. Vai ser o primeiro canal de cortes de verdade. Esse vai ser o canal de corte mesmo. E aí, cara, eles usavam pra perfurar partes das armaduras expostas. Tipo assim... pra estar na brecha ali. Quando as armaduras de placa começaram a ganhar um campo de batalha, onde que eles podiam acertar com facilidade para atingir o camarada embaixo? Só nas brechas. Então essas pontas mais finas eram usadas mais para isso, né? Para essas partes mais específicas. Se ela fosse mais arredondada, não ia atravessar e não ia ter a mesma precisão de impacto. Então você vê, era pensado para isso. Sim, é louco imaginar quando foi o primeiro exército, ou a primeira guerra, que surgiu a armadura. E os caras que não tinham ficaram, cara, que porra é essa?
Aí perderam a guerra e quem voltou falou, pô, os caras estavam com uns negócios de metal, vamos tentar fazer também. Aí fizeram também. Daqui a pouco surgiu um cara com uma armadura melhor. Sim. Voltaram pra casa, tinha uma brecha. Eu lembro que tinha uma brecha lá, faz uma... Esse processo de pensamento que é muito louco. Que eu fico pensando como é que rolou isso, né? Isso rolou mesmo. Tanto que é como a gente está falando. Existiam posições de esgrima específicas para você lidar com aquele tipo de armadura. Onde você atacaria, quais eram as partes frágeis. Porque assim, embora o ideal seria atingir essas partes expostas, mas também as armaduras tinham partes mais finas. Tipo, se você pegar o peito, né? O peitoral mesmo de placa, você tinha o centro, a barriga, que chegava a 1 centímetro, 1,5 milímetros. Em média, 1,5 milímetros de centro. Mas quando você chegava nas pontas aqui, já era mais fina, 1 milímetro, às vezes 0,5 milímetro, algo bem fino, sabe? Então era mais fácil você atravessar com um golpe essas partes mais finas do que a parte mais grossa, né? Ou então partes do braço que eram mais finas do que essa parte da barriga. Então a armadura ela tinha várias nuances que os caras levavam em consideração na hora de ensinar esgrima, por exemplo. Esses grandes instrutores medievais. Então por exemplo, nesse caso aqui dessa adaga aqui específica, né? Ela tem essa guarda aqui. Essa guarda ela era usada para dar o parry, para defletir o golpe, de certa forma, proteger a mão. Embora seja pequena, né? Mas isso aqui tem uma função. A função da guarda aqui é proteger. Quando uma lâmina vem em direção ao seu braço, à sua mão, e vem esquivando, ela para aqui, sabe? Muito dedo foi cortado até o cara entender isso. Entendi. Entendeu? Se você vê, por exemplo, as gládios romanas, né? Os gládios, né? Vamos colocar assim. Eles já tinham uma protuberânciazinha aqui, sabe? Mais circular. Se você vê as katanas também japonesas, elas também tinham os discos. Então a ideia era proteger mesmo a mão. Só que no caso das europeias, isso aqui era usado para... Era uma arma também. Isso aqui poderia ser usado para atacar, né? Claro que não com uma pelada como a minha, porque senão acontece isso aqui, né? Mas geralmente eles usavam uma luva. Então, no caso da espada, porque essa aqui é a adaga muito pequena. Mas no caso aqui, dessa espada e das espadas longas, que eram maiores, 1,10 m, você imagina o seguinte, o cara te atacar com luva, devidamente protegido, com essa guarda aqui. Sente o peso aqui, Petri, dessa guarda aqui. Caralho, não. Tu imagina isso aqui batendo com toda a força no coco ou no seu capacete. Entendeu? Então, isso aqui diferenciava muito para finalizar o inimigo. Esse tipo de técnica era usada para matar mesmo. Não era só para atordoar ou qualquer coisa do tipo. Era ensinado para matar. O pomo também, ó, é aço puro, era usado também para atordoar o inimigo se ele tivesse com capacete. Então, toda espada europeia era uma arma. Toda ela era usada para matar mesmo, entendeu? Por isso que quando você sente a espada, você sente os objetos, aí entre os cuteleiros que estão entrando nessa nova, né, ideia de querer aprender a fazer, é para você entender como que era, né? Uma coisa é você ver uma imagem, outra coisa é você sentir, tentar entender a história por trás de cada esse objeto, né? E tu sabe se depois da batalha alguém recolhia a armadura do inimigo para levar para estudar? Isso acontecia? Ou recolhia uma espada para levar? Então, eles levavam não para estudar de maneira geral, eles levavam para saque. Pegar para eles, né? Então, ou para vender, né? Porque para vender para segunda linha. Porque nem todas as armaduras eram padrões, né? Na verdade, muito pelo contrário. As armaduras elas eram todas cheias de nuances particulares de cada construtor. Sim, não tinha fabricação em massa, né? Cada uma era uma individual, né? Perfeito. Então dependia da tua habilidade. Dependia da minha habilidade como construtor. Isso significava uma armadura mais forte, mais resistente, e uma armadura mais fraca e menos resistente. Isso afetava o preço também, entendeu? Uma coisa que a galera fica surpresa é saber o valor de uma armadura de placa. Entendeu? Uma armadura completa de placa. Em média, convertendo do século XIV para inflação atual, quase 300 mil reais. Caralho. Uma armadura completa, né? E aí, por isso que só os cavaleiros tinham essas armaduras, os nobres. Porque só eles que podiam pagar. Era caro demais mesmo. Eu tô falando de uma armadura completa, né? Do elmo, toda a armadura de placa mesmo, o suit of armor que a gente chama em inglês. É como se fosse o terno mesmo. E ela era desenhada para você, cara.
Então toda a sua armadura, ela tinha o teu biotipo, ela tinha as tuas curvas, ela era feita para você. Não servia para mais ninguém. Poderia até encaixar, mas ia ficar meio frouxa e tal. Então por isso que era uma coisa tão bem feita. Era uma arte mesmo, era uma arte.